boa tarde a todos. Que Jesus possa nos abençoar e permitir que essa nossa tarde, apesar de distantes, seja uma tarde agradável, uma tarde de esclarecimentos, de muito amor, de muita energia positiva emanada aqui do GEMB, através do nosso Wi-Fi, que eu costumo chamar que é o Wi-Fi do amor, essa casa maravilhosa que nos acolhe. E nós estamos aqui para mais uma palestra. Nós vamos tratar do tema Não Julgueis. É um tema interessante, principalmente porque normalmente a gente não pensa no assunto, né? A gente não se preocupa muito nessa questão de como é que está sendo o nosso comportamento em relação ao comportamento do outro. Ou seja, aquilo que a gente pensa, né? De que forma a gente analisa as situações. E é tão comum, gente, isso aí, que a gente não percebe e acaba se inserindo, acaba entrando numa situação em que a gente se envolve de tal forma que não percebe. Eu vou dar um exemplo aqui simples. A bola da vez agora, né? Desculpe eu estar usando esse termo, bola da vez, mas aí nas redes sociais tem duas situações que se tornaram a bola da vez. A primeira é o Pelé, em relação à filha dele, que o que tem de gente postando e depois replicando, né, a situação dele em relação à filha. E a outra questão é dos filhos da Vanusa, que também o que tem de gente replicando. Então, o que a gente tem que perceber é o seguinte, não é nenhuma crítica aqui a quem faz esse tipo de replicação, mas o que nós temos que perguntar para nós mesmos é: por que eu estou fazendo isso? Ou seja, eu estou fazendo porque eu não concordo com a atitude deles, no caso aí do Pelé e no caso dos filhos da Vanusa. Tudo bem, você pode não concordar, mas você pode julgar? Será que a gente tem essa capacidade? É isso que nós vamos ver hoje aqui na palestra, tá bom? Até porque é de extrema importância nós entendermos que qualquer julgamento que a gente faça, quando a gente aponta o dedo aí, que nem a menininha, né? A gente está apontando um dedo para frente e 3 voltados para nós mesmos. Isso é para a gente pensar. E mais, como a gente aprendeu com a doutrina espírita, que o pensamento é energia e que tudo que nós pensamos, nós atraímos para nós mesmos e nós construímos ao nosso derredor. Nós construímos as nossas situações com base nos nossos pensamentos. Então, quando eu trago para mim, eu mesmo, por minha conta e risco, um pensamento de condenação à atitude de alguém, e isso, inclusive, me faz me sentir de alguma forma como juiz, por exemplo, se sentindo, inclusive, mal com a situação, porque a gente não aceita a situação, então a gente se sente mal com ela. Porque se a gente não se sentisse mal, a gente talvez passasse desapercebido, mas como a gente se sente mal, a gente fica retroalimentando isso. O que é que eu estou fazendo comigo mesmo quando eu julgo alguém? Isso é para a gente pensar e a gente vai abordar isso mais para frente aqui na palestra, tá bom? A grande questão aqui é: que juízo fazemos das atitudes alheias? E essa imagem aqui mostra um juiz. Tá? Primeiro convite que eu quero fazer para vocês é o seguinte: você já pensou em quando você analisa ou quando você não concorda com a atitude de alguém, você está se colocando como juiz? É para pensar sobre isso, tá bom? Até que ponto a gente pode ser juiz de alguma coisa? Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Essa é uma mensagem fantástica de Jesus que está lá em Mateus,
capítulo 7, versículos de 1 e 2. Então, qual é a proposta que Jesus faz aqui quando ele observou o comportamento das pessoas, analisando inclusive e condenando atitudes dos outros? Olha, não julgueis, porque da mesma forma que você julgar, você também vai ser julgado, e com a mesma medida. A mesma medida que você usa para, julgar e condenar o outro vai servir para que você também. E por quê? Bom, basicamente é o seguinte: será que existe algum ser humano neste planeta que esteja aqui de passagem, de férias, por exemplo? É tão superior que veio só observar? Ou cada um de nós está aqui aprendendo as coisas? Então, quando eu me coloco como julgador do outro, eu abro franco, para ser julgado também, porque o outro vai ter toda a liberdade de me julgar. E também é importante a gente entender alguns conceitos que a doutrina traz para a gente. Antes, porém, eu queria que você pensasse nisso aqui, Nós realmente temos capacidade e a devida autoridade para julgar alguém? Essa pergunta que eu estou fazendo aqui é para mim, é para você, é para todo mundo pensar. Eu tenho realmente capacidade e autoridade para fazer isso? Será que eu posso, de fato, me colocar como uma figura aqui, como um juiz? Eu tenho essa prerrogativa, em termos evolutivos, inclusive, para fazer isso? Bom, a outra questão que eu coloco aqui: qual a nossa base interna para o nosso julgamento e também de outras pessoas? Ou seja, o nosso julgamento é em relação às nossas próprias atitudes e atitudes das pessoas. Qual é a nossa base interna para isso? Ou seja, quais são os conceitos, Quais são a moral que eu utilizo? Que tipo de aprendizados eu tenho para poder me colocar desta forma? A minha base, ela pode ser uma base que não tem uma sustentação. E eu me baseio nela. Só que ela não se sustenta. Outra coisa, como é que eu posso saber se na situação semelhante à da pessoa eu não faria a mesma coisa? Se eu não vivenciei a experiência. Então, na maioria das vezes, a base interna, que a gente usa para fazer os julgamentos, tanto nossos quanto dos outros, ela é uma base que tem como principal objeto, vamos assim dizer, os aprendizados que nós tivemos, as situações que a gente vivencia, as circunstâncias, o meio em que a gente vive. E talvez, se a gente tiver que mudar de meio ou as circunstâncias, a nossa base vai se transformar, ela vai ser outra. Então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Os conceitos espíritas esclarecem quem efetivamente somos hoje. Então vamos lá. Quem somos nós hoje? Alguém que reencarnou, que já tivemos outras experiências, tá certo? Reencarnou para aprendizados novos e também para, de repente, resgatar coisas que considera que foram equivocadas no seu passado. Então você faz lá um julgamento seu mesmo lá no plano espiritual, você faz essa base, e ali você decide algumas coisas e vem para cá. Então você é um ser que está aqui encarnado com toda uma base, com toda uma base de histórias, de histórias passadas, de experiências anteriores. Porém, não é só isso. Você também adquire no lar, com os pais, você adquire uma série de novos valores, de novos conceitos de moral, principalmente. Então, hoje, nós aqui somos uma construção do todo o nosso passado, com mais aquilo que a gente auriu ou que a gente aprendeu com os pais.
É isso que nós somos hoje. E, às vezes, muitas coisas se conflituam. Por exemplo, você pode trazer, na sua bagagem espiritual determinados conceitos que se chocaram com os conceitos que os seus pais te passaram, por exemplo. Ou, você adquiriu novos conceitos com seus pais. Então é a somatória de tudo isso que faz quem é você hoje. Tá certo? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Por quê? Eu vou dar um exemplo simples. A psicologia moderna, ou através de vários experimentos que foram feitos, em relação, por exemplo, a essa questão do preconceito, demonstrou que a criança em si, enquanto ela não recebe nenhum tipo de input do meio em que ela está convivendo, ela não traz preconceito de ordem nenhuma. Como também não guarda rancor sobre as coisas. Porém, conforme ela vai absorvendo a convivência no lar, ou com os parentes, ou com isso, ela vai aprendendo com a sociedade, no meio em que ela está inserida, ela começa a adquirir alguns usos e costumes que às vezes se chocam com o que de fato ela pensa. Mas como ela tem que conviver, então ela acaba cedendo. Então muitas das coisas que hoje nós julgamos nas pessoas, elas são baseadas nesses conceitos. Conceitos que podem ser modificados dependendo de onde você está, da idade que você tem também, da forma como você entende as coisas. Isso é para a gente pensar, tá bom? Toda opinião ou juízo sobre fatos, pessoas ou atitudes, inclusive as nossas, que mantemos no presente, tem ligação direta com fatos ocorridos anteriormente. Bom, então, quando eu, por exemplo, me choco com a atitude de alguém, isso pode ser porque eu já experienciei algo assim e vi que isso não é bom, ou ainda não experienciei. Mas a grande maioria das situações a gente traz já no nosso íntimo, nas experiências que nós já tivemos. Por isso é que às vezes a gente fica chocado com determinadas atitudes. Porém, isso não nos dá, o fato da gente já ter experienciado algo assim, não nos dá o direito de condenar quem está experienciando hoje. Mesmo porque você não sabe, se você tiver que viver uma experiência semelhante, de que forma você vai agir. Tá certo? Nossos juízos são subprodutos de experiências e conhecimentos adquiridos na idade infantil e também através das vivências pregressas. Bom, isso aí nós já conversamos, tá certo? Nós somos uma somatória aí dessas experiências do passado e aquilo que a gente adquiriu na convivência ali no lar durante a nossa fase da infância. E aí, a gente tem que pensar agora numa outra coisa. A nossa concepção de certo ou errado. E eu faço um convite para que você pense um pouco sobre isso. Inclusive, se você, por exemplo, já tem situações que você considera certas hoje, mas que considerava erradas há um tempo atrás. Ou vice-versa. Situações que você considerava certas e que hoje considera erradas, baseados nos conceitos que você adquiriu novos, por exemplo, ou até mesmo na experiência que você teve. Isso é para a gente pensar, mas a gente vai abordar um pouco mais essa questão agora, tá? Todos nós possuímos um reservatório moral, ou coleção de regras e preceitos a ser cumpridos, do qual nos servimos para concluir, catalogar as atitudes boas ou más, as nossas e as dos outros. Então é um conjunto de coisas que a gente adquiriu, que a gente vai catalogando. Isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui é certo, isso aqui não é. Isso tem a ver com as nossas experiências, tem a ver com o meio em que a gente está convivendo no momento. Por exemplo, você pode ter uma convivência anterior num meio em que determinadas coisas eram erradas, por exemplo, ou boas.
E agora você não está mais inserido nesse meio, você se transformou, você casou, adquiriu família, e você está vivenciando uma outra situação, onde, de repente, coisas que você considerava erradas lá, hoje você já não pensa assim, e coisas que eram certas você também não pensa assim. Então, esses conceitos de certo e errados, eles são flutuantes. Flutuantes no aspecto de que eles podem se transformar, de acordo com as experiências que nós adquirimos. Será que as experiências adquiridas em vida contribuem ao longo do tempo para mudar nossa forma de compreender, analisar e julgar as nossas atitudes e as alheias? Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas é mais para a gente reforçar. As experiências adquiridas contribuem ao longo do tempo para mudar a nossa forma de compreender? É para pensar sobre isso, tá? E aí eu faço esse convite novamente, pense nisso, se você já não mudou os seus conceitos ao longo do tempo. Eu vou falar mais ainda, feliz é aquele que tem oportunidade de envelhecer como eu, por exemplo, tá? Hoje, eu com meus 63 anos de idade, posso dizer para vocês claramente que coisas que eu achava maravilhosas e certas com 30, hoje eu repudio. Coisas que eu fiz lá com os meus 30 anos de idade, eu também repudio. Por quê? Porque eu adquiri experiência. Coisas que eu achava certas lá também não acho mais certa hoje, e assim por diante. Então a vida ensina, as experiências nos transformam. Será que se tivermos de mudar para um país com uma cultura e valores diferentes dos nossos, manteremos o mesmo modo de ver, analisar e julgar as coisas? Isso é um outro convite que eu faço para você pensar. Nós vivemos no Brasil, que tem aqui uma série de conceitos, né, e de valores que a gente dá para determinadas coisas, mas que em um outro país, por exemplo, não. Então, se eu tiver que, por exemplo, deixar a cultura do Brasil, que hoje eu adquiri aqui, e mudar para um outro país onde a cultura é totalmente diferente, eu não vou ter que me adaptar? Aquilo que eu achava certo no Brasil, lá é errado, por exemplo. Eu vou ter que me adaptar. E como é que vai fazer? Eu vou ficar julgando as pessoas lá? Não é para pensar? Hoje eu estou julgando aqui a atitude de alguém, mas amanhã eu posso estar lá no outro país, tendo que fazer coisas as quais eu repudiei aqui. Senão eu não consigo me inserir naquela convivência com aquela sociedade, que tem aqueles conceitos, aqueles valores, aquela moral. Não devemos esquecer que são nossos valores morais ou nossas verdades que denotam a forma e o material utilizados para analisar, medir, julgar, sentenciar quem quer que seja. Então, de novo aqui, são os nossos valores morais, ou aquilo que a gente acha, né, que são as nossas verdades, é que vão dar forma e vão dar o material que a gente usa para analisar, medir, julgar e sentenciar quem quer que seja, inclusive nós mesmos. Quando eu ponho sentenciar aqui, gente, é de extrema importância que a gente pense nisso, tá? Porque, na verdade, julgar significa você ter a capacidade de ser o juiz, né? E de dar a sentença. Você é o mesmo hoje e pensa igual a ontem? Nós já falamos um pouco sobre isso, mas é um convite para que você pense mais um pouco sobre isso. Pense nisso. Você hoje pensa e é igual ao que era ontem? E o ontem aqui pode ser ontem, pode ser há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Quais lições as experiências vividas trouxeram para você? Então isso é uma outra coisa que você tem que pensar. As experiências que você teve na vida te ensinaram alguma coisa. Será que essa pessoa que hoje você está julgando, ela não tem a oportunidade de se transformar também através das experiências? Ou nós não vamos dar para elas a oportunidade?
Nós tivemos a oportunidade, mas a gente não vai dar para os outros. Que tipo de energias e sentimentos você atrai com seus julgamentos? Eu comecei falando sobre isso lá atrás, no início aqui da palestra. É de extrema importância você pensar isso. Que tipo de energias e sentimentos você atrai com seus julgamentos? Isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes você está sofrendo, tá? Isso eu vou falar bem sério. Você pode estar sofrendo, não por você, mas por estar condenando os outros. Por não concordar com a atitude dos outros. Mas quem está vivenciando as coisas é o outro. Só que é que você que está sofrendo porque você não concorda. Isso é sério que eu estou falando, tá? Tem pessoas que estão, inclusive, sofrendo situações aí no mundo de depressão, de chateação, de síndrome do pânico. Por quê? Porque não concordam com o mundo. Elas acham que o mundo está errado, que esse mundo não é para elas. Essas pessoas estão em paz? É para pensar, não é? O simples fato de eu julgar alguma coisa faz com que eu me coloque nessa situação de não ter paz de espírito. E mais, talvez ainda trazer situações aflitivas para a minha vida, sem saber por quê. Só porque eu estou julgando a atitude do outro. Aí outra questão que eu faço aqui: nós julgamos de fato ou já condenamos? Porque julgar significa você ter a capacidade de ser juiz, sabe? De ser inclusive isento, de ser alguém que possa de fato condenar. Só que nós não julgamos. Quando a gente aponta o dedo para alguém, ou quando a gente, por exemplo, replica lá a história, estou falando aqui agora do Pelé, e essa história também dos filhos da Vanusa, nós já condenamos. Tanto que estamos replicando, para que outras pessoas também condenem. Daí eu pergunto para vocês o seguinte: esta atitude de ficar replicando não é uma atitude também condenável? É uma atitude moral adequada? Não é para pensar? Quando analisamos ou pensamos na atitude de alguém, principalmente aquelas que nos desagradam, será que o fazemos com imparcialidade? Nós temos a imparcialidade? Será que a gente já não vivenciou isso no nosso passado, por isso que a gente acha que isso não é bom? Será que a gente não faria o mesmo se a gente vivenciasse algo assim? Nós temos essa imparcialidade? Para agirmos no mundo com imparcialidade, precisamos de um nível de conhecimento e entendimento que nos coloque acima das pessoas ou ações praticadas por elas. Então aqui vai uma dica, uma coisa para você pensar. Quando eu me coloco como alguém imparcial, por exemplo, para julgar, eu estou me colocando acima daquelas pessoas, ou acima das atitudes praticadas por elas. E aí vem uma grande questão, que é a seguinte: uma pessoa realmente elevada se apresenta e se coloca como tal? Vou fazer um convite aqui. Jesus, ele condenou, ele apontou dedos, ou ele, julgou as pessoas que estavam em situação conflituosa, situação desequilibrada, que o procuraram, ou ele as acolheu? Não é para pensar? Então, quando eu condeno alguém, eu me coloco acima desta pessoa. E será que eu sou de fato alguém que pode estar acima dessa pessoa? Porque um ser superior não faz isso. Atire a primeira pedra, está lá em João 8, versículos de 1 a 11, já que nós falamos de Jesus. Vou passar rapidinho, A mulher adúltera,
foi pega, né, pelos doutores da lei, queriam apedrejá-la, que era a lei da época. Resolveram provocar Jesus em relação ao assunto e perguntaram: mestre, está aqui uma mulher que foi pega em adultério, diz a lei que ela tem que ser apedrejada até a morte. Tu o que dizes? Aí Jesus olhou para a mulher, olhou para as pessoas e falou assim: olha, aquele dentre vós que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E ficou em silêncio. Aí as pessoas começaram a refletir se elas de fato poderiam se colocar como julgadoras, né, ou condenadoras, se de fato elas não tinham nunca errado também. E se elas poderiam jogar a primeira pedra, e não jogaram, foram se afastando. Aí Jesus percebeu o silêncio, viu a mulher ali, só ele e a mulher, e falou: mulher, cadê aqueles que te acusavam? Se foram, Senhor, nem eu tampouco te acuso. Vá, não peques mais. Quer dizer, nem Jesus acusou a mulher. Ele ainda falou para ela: olha, vai, não peques mais, filha. Essa lição ela é de extrema importância para a gente entender e aplicar no nosso dia a dia, nas nossas coisas, nos nossos pseudo-julgamentos que fazemos. Ó, tire a primeira pedra é um convite para uma análise sincera de quem somos realmente. Se nunca erramos ou se ainda não erraremos. E esse nunca erramos aqui, gente, no conceito espírita, ele se amplifica. Porque é nunca erramos nesta vida e nunca erramos em outras vidas também. Ou nunca erraremos nesta vida ou, quem sabe, em vidas futuras. Nós não sabemos. Então, olha, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É um convite para a gente fazer reflexões interiores na hora de analisar as situações das pessoas. Vai, não peques mais. É um convite à aceitação dos nossos erros com o devido arrependimento. É também um convite para seguirmos adiante, tentando não errar mais. Então é assim, mulher, olha, você foi pega, né? Você quase sofreu aqui uma lapidação, né? Através das pedradas, poderia até ter morrido. Aprenda com isso, né? Se arrependa das coisas que você fez e vai, não peques mais. Então, a questão é, uma pessoa que erra, ela não tem o direito de se arrepender e de se modificar com o erro? Ou a gente só tem os aprendizados com base nos acertos? Sabe o que é que transforma as pessoas de fato? Os erros reconhecidos. Os acertos, eles são bons para a gente poder se sentir fortalecidos, mas os que nos transformam são os erros reconhecidos através do arrependimento. É isso que faz a gente se transformar. Tá bom? Para quem raciocina e aceita seus erros e os erros alheios, o aprendizado e a evolução se dará de forma mais rápida. Então, a doutrina espírita é a doutrina do raciocínio, é a doutrina do livre pensar, é a doutrina de fazer você analisar as coisas sem um pré-julgamento, sem os conceitos religiosos de condenação premeditada, sem o Deus punitivo, mas um Deus amoroso que acolhe. Então, enquanto você está lá condenando aquela pessoa, Deus pode estar acolhendo-a. Enquanto você está ali julgando a atitude dela, Jesus poderia estar abraçando-a. É para pensar, certo? Outra questão, realmente temos uma base para condenar? Vamos ver? Outro conceito espírita nos diz que somos, ao mesmo tempo, responsáveis e aprendizes pelos nossos erros. Não é ninguém que vai se responsabilizar pelos meus erros, como eu também não vou me responsabilizar pelos erros dos outros. É cada um de nós. Então, eu estou construindo o meu futuro. E eu não dependo dos outros para isso. Agora, enquanto você perde tempo em ficar apontando o dedo para os outros e esquecendo de construir o seu futuro, você está parado no tempo. Nós somos os responsáveis e somos os aprendizes. Quando nós reencarnamos com a responsabilidade
E conforme a gente vai se desenvolvendo aqui nas situações, nós vamos aprendendo. Qual o principal objetivo da reencarnação? Como é que sairemos desta vida? Piores, iguais ou melhores do que antes? É um outro convite que eu faço aqui para você pensar. Por que que você reencarnou? É para continuar o mesmo? Você reencarnou para ser juiz dos outros? Ou você reencarnou para vivenciar experiências e aprender com elas, se desenvolver? Você reencarnou para ser professor de atitudes para os outros? Você é aquele que da parábola dos talentos recebeu 5, porque é o melhorzinho? Ou você é aquele que recebeu 1 e ainda enterrou o talento? Isso é para pensar. Para o espírita, melhor do que medir e apontar o comportamento de alguém é tomar a decisão de visualizar bem fundo na sua própria intimidade, o que a gente chama de reforma íntima. Então, ao invés de eu ficar apontando e olhando a vida dos outros, eu tenho que olhar para a minha vida e para as minhas atitudes, lembrando que eu sou responsável por construir o meu futuro. Eu vou sair daqui um espírito melhor ou pior do que eu vim? Quando eu reencarnei, por exemplo, eu não tinha vícios físicos. Lá no plano espiritual, pelo menos, eu não tinha. Eu vou levar vícios comigo? É para pensar. Só poderemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber, ou seja, aquilo que não está consciente, dificilmente repararemos ou ainda modificaremos. Então, o convite que a doutrina espírita faz é para que você assuma a responsabilidade por si, faça uma análise, de você mesmo, nos seus processos de desenvolvimento, ao invés de ficar perdendo tempo em julgar os outros, apontando o dedo para lá. Aponte o dedo para você. Mas também, esse apontar o dedo para você, ele tem que ser benéfico. Ele não pode ser acusatório. Ele não pode ser algo que te destrua, mas algo que faça você pensar, para que você possa construir algo positivo através do aprendizado. E aí vem essa questão, será que também nos julgamos? Porque a gente está tão habituado a julgar o outro, será que a gente também se julga? Devido a conceitos enraizados de pecados e culpas, temos uma certa dificuldade em aceitar em nós mesmos erros cometidos. Então Jesus, inclusive, quando viu isso lá atrás, ele chamava de hipócritas, Ele falava assim, parece um túmulo, sepulcro, porque é caiado por fora e podre por dentro. É aquilo, é mais ou menos assim, eu estou perdendo tanto tempo em ficar julgando a atitude dos outros, que eu esqueço de olhar para mim e de comparar as minhas atitudes. Eu estou distraído com o mundo, porque eu acho que eu sou o juiz do mundo, entendeu? Quando nos enxergamos a nós mesmos, estamos nos auto-enganando. Quando não enxergamos, estamos nos auto-enganando, porque para muitos a verdade não é suportável, fazendo com que isolem, entre aspas, os sentimentos do inconsciente. Os psicólogos dizem que a gente tem uma tendência de engavetar aquilo que a gente não concorda na gente, A gente vai engavetando. Porém, a gente vira um julgador do outro em relação ao mesmo tema. É hipocrisia que Jesus falou lá atrás. Eu fico condenando o outro em coisas que nem eu mesmo faço ainda. Ou melhor, eu engavetei, então para mim faz de conta que não existe em mim, entende? Isso é falsidade. É você perder uma tremenda experiência, como espírito, encarnado, de se desenvolver, porque você simplesmente não está trabalhando o que precisa ser trabalhado. Como espíritas, temos de exercitar o auto-julgamento, porém, antes de tudo, temos de aprender a nos auto-perdoar. Então, eu só vou conseguir trabalhar coisas em mim se eu as aceitar em mim. Para que eu possa aceitá-las em mim, eu preciso me auto-perdoar. É um processo que eu tenho que trabalhar em mim mesmo.
Somos cada um de nós seres à parte e consciências diferentes. Por isso devemos reavaliar os nossos conceitos sobre nós mesmos e sobre os outros. Quando eu aprender a me auto-perdoar, eu vou me aceitar de fato. Então aí eu consigo inclusive aceitar o outro nas atitudes que ele tem, mesmo aquelas que eu ainda não concorde. Por quê? Porque eu não vou ficar perdendo tempo com a atitude do outro, eu vou perder tempo com as minhas atitudes. E talvez eu vá usar aquela atitude do outro com a qual eu não concorde como uma espécie de lição para mim, e não de condenação. Eu vou olhar, vou achar que aquilo não é bom e aquilo é uma lição para mim. Não vou ficar perdendo tempo apontando dedos, entende? Porque eu sei que eu preciso construir o meu futuro espiritual. Eu mesmo. Quando começarmos a nos aceitar como somos e a partir daí aprendemos a não julgar, aprenderemos também a não julgar os outros e de forma generalizada. Quando começarmos a nos aceitar como somos e a partir daí aprendermos a não nos julgar, aprenderemos também a não julgar os outros de forma generalizada. Isso é só para reforçar o que eu já falei antes. Precisamos também entender que julgar uma determinada ação ou situação coletiva é muito diferente do que julgar a criatura individualmente. Isso aqui é também interessante a gente pensar. Vou dar um exemplo simples aqui. Por exemplo, na nossa sociedade, a prostituição ela é condenável. É assim? Pelo menos durante o dia, né? As pessoas condenam, porque de noite tem muita gente que não condena tanto assim. Desculpa a brincadeira aqui, mas prostituição é algo condenável. Agora, a gente pode condenar a prostituta individualmente? Nós não sabemos. Não sabemos a história dela, não sabemos o que a levou a fazer isso, não conhecemos, né, as circunstâncias, não sabemos se ela foi forçada desde cedo. Tem tantas pessoas que são forçadas, tem pessoas que não têm outra alternativa. Então precisamos tomar cuidado. E mais, né? Será que a pessoa que errou hoje, ela vai continuar sendo sempre as mesmas? Será que o erro que ela cometeu não a transforma? Não vai transformá-la em alguém melhor? Quando a gente olha uma pessoa que a gente condenou no passado, a gente tem a capacidade de tentar perceber se ela se modificou? Se ela aprendeu alguma coisa? Ou a gente sempre continua olhando ela com aquele rótulo que nós demos para ela? Bom, concluindo, nossas condutas, observações, análises, interpretações e julgamentos serão sempre os motivos de nossa liberdade ou prisão, entre aspas, no nosso processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Eu coloquei aqui entre aspas, liberdade ou prisão, por quê? Porque se eu ficar preso, né? Prisão no aspecto de ficar preso, analisando a atitude dos outros, analisando, julgando, eu não estou me desenvolvendo. Ou eu posso ter a liberdade de analisar na vida do outro, aquilo que ela fez eu achei que não foi legal, mas eu também não vou ficar condenando, porque eu vou tentar não fazer igual, né? Vou orar, inclusive, por aquela pessoa, porque a gente esquece também de orar. Quando a gente condena, a gente não ora, tá? A gente destila uma energia ruim, quando deveríamos estar destilando, né, como espíritas que somos, alguma coisa boa para aquelas pessoas. Mas essa coisa boa não é de alguém que se coloque em uma situação superior, é de alguém que se coloque na situação de quem compreende e entende que aquela pessoa está vivenciando uma coisa ruim. É esta visão que nós temos que ter, porque senão nós vamos ser prisioneiros da forma como a gente vê as coisas no mundo. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. É um alerta quanto a tudo aquilo que afirmarmos julgando, pois no auditório da vida todos nós somos atores e escritores, e ao mesmo tempo ouvintes e espectadores de nossos próprios discursos, feitos e atitudes. Nós somos, tá? Né? No auditório da vida, nós estamos vivendo aqui, somos os atores e escritores,
porque nós estamos agindo, estamos escrevendo o nosso futuro. E ao mesmo tempo nós somos ouvintes e espectadores dos nossos próprios discursos. Então tudo aquilo que eu falo para o outro, eu estou falando para mim. Aliás, essa palestra eu estou fazendo para mim também. Todos nós estamos aqui em processos de aprendizado. Então, cuidado da forma como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga as coisas, como a gente se enxerga. Obrigado pela atenção de vocês. Eu acho que eu trouxe aqui muita coisa para a gente refletir, para a gente pensar e para a gente aproveitar esses aprendizados para nos ajudar na nossa transformação. Que Jesus possa, então, abençoar o nosso resto de tarde, e que a gente possa estar em paz conosco, com o nosso julgamento interno, e em paz com o julgamento ou com a forma como a gente enxerga os outros e as suas atitudes. Que a gente aprenda de fato a olhar aquela atitude que a gente não concorde para algo que sirva para nos ensinar alguma coisa. E não que a gente se coloque como juiz, porque nós não temos capacidade para fazer isso. É isso. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado.